Pai, nós estamos aqui. Queremos que o Senhor realmente arranque as escamas dos nossos olhos nesta manhã, para que possamos viver as Tuas promessas, para que possamos viver verdadeiramente Cristo de dentro para fora, para que possamos crescer no conhecimento de Cristo. Como filhos, Pai, nós pedimos. Tua palavra diz, se o pai natural, o pai biológico pode dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o nosso Pai celestial. E nesta manhã, Senhor Deus, eu peço uma unção dobrada, uma porção dobrada do Teu Espírito. Dependemos de Ti, Senhor Deus, para ouvir e para falar. Dependemos de Ti para praticar. Dependemos de Ti para viver. O Senhor nos chama a viver a Tua vida. O Senhor nos chama a viver a vida de Cristo. Senhor, eu declaro rompimento nas estruturas equivocadas que foram colocadas em nós. Em nome de Jesus, ensina-nos a ser filhos. Porque Deus, somos filhos. E a pergunta é, e agora? O que faço como filho? O que posso viver como filho do Senhor? Senhor, perdoa por ter errado tanto como filhos para com os nossos pais biológicos e para contigo. Nós nos arrependemos. Senhor, pedimos perdão a Ti. E vem, Senhor, e manifesta-se através de nós, através dessa palavra. Em o nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Pode sentar. Glória a Deus. Como é bom. Eu estava pensando assim. Desde cedo, na minha vida, eu vejo pregações. Eu amo pregações. Eu gosto muito de ouvir pregações. Às vezes eu ouço mais pregações do que cânticos. E eu gosto muito disso. E eu estava pensando nisso nesses dias. Eu gosto tanto disso, mas quando é para manifestar isso, eu tenho um pouco de receio, né? Mas maior é que está em nós, né? Ele que é a manifestação dele, a vida dele. E hoje nessa palavra Deus falava comigo nesse sentido, que na minha vida eu vivi muitas regras, né? E eu tenho aprendido a viver a vida de Cristo, não por regras, não por mandamentos, mas simplesmente por amar ao Senhor, em obedecê-lo, porque eu amo. Porque eu aprendi muito sobre práticas espirituais e eu tenho aprendido que até nessa última palavra do apóstolo Gustavo Lara aqui na casa, uma frase que ele disse que me impactou, é que do que adianta tantas práticas espirituais sem a sincera fidelidade do que ele estava falando, né? Pessoas que dizem, né, e que fazem tanto na área espiritual, na questão de oração, na questão de louvor, na questão de cantar, de adorar, de orar, de jejuar, de ir para o monte, todas essas coisas, que são práticas espirituais que não é descartado no reino de Deus, né, na nossa vida espiritual. Mas sem a sincera fidelidade, do que adianta tudo isso? Sem a vida de Cristo, se for fazer apenas por regras, porque é preciso, é necessário, uma coisa assim, aquela coisa de, eu vou orar por alguém, eu vou cantar, então eu preciso jejuar, eu vou falar de Jesus para alguém, então eu preciso jejuar. Então fica nessa questão de dependência das práticas espirituais, e não do próprio Cristo que se manifesta através de nós, amém? E eu vivi muito isso desde a adolescência. Desde a adolescência eu
eu tinha essas práticas espirituais de jejum, de oração, de leitura da Bíblia. Isso tudo é muito importante, mas sem a sincera fidelidade, sem a vida de Cristo manifesta em nós, é apenas religiosidade. Amém? Então, mas o assunto que o Senhor quer tratar hoje pela manhã é: sou filho, e agora? Eu sou filho de Deus, e agora? Porque no mundo cristão, nós vemos muito isso, de que as pessoas relaxam na vida espiritual. Eu tenho visto muito disso. Se rende ao senhorio de Cristo, é crente, é cristão, é filho de Deus, mas fica numa vida estagnada, não cresce espiritualmente. E eu gostei muito da canção, da primeira canção. Tem tudo a ver também. Eu me lembrava dessa canção quando o Senhor me falava disso. Vou crescendo, absorvendo, né? Desenvolvendo amor em Deus. Então há um crescimento espiritual. Nós não podemos parar, nós não podemos permanecer crianças espiritualmente. E o Senhor me lembrava também de outra canção, que não cabe nesta manhã, mas é uma canção, aquela uma que vocês conhecem também. Quero ser como criança, né? Te amar pelo que és. Eu gosto muito dessa canção, muito legal. Mas hoje não queremos ser como crianças, amém? Queremos crescer, precisamos amadurecer. E eu sou filho, nós vamos falar sobre filiação. Estamos em família. Eu estou com meu filho aqui, completou 12 anos agora em 3 de janeiro, né? Parabéns para você, filho. Uma salva de palmas para o meu filho, amém? 12 anos em 3 de janeiro. Amém. E nós estamos em família e nós precisamos, como pais também, ministrar aos filhos e à esposa. Nós aprendemos isso, ministramos isso no discipulado, nos atendimentos que a gente faz, que é responsabilidade do sacerdote, responsabilidade dos pais, ministrar a palavra em casa, né? E é sobre isso, sobre ser filho, porque nós somos filhos. E agora, e isso eu tenho aprendido nesses dias, eu fui chamado a atenção nesses dias também a respeito disso, né? Eu e minha esposa, não pode falar? Pode sim, abrir o coração, vamos, né, ministrar o nosso coração para vocês. E chamado a atenção porque vocês precisam aprender a ser filhos, dizia assim. Eu cresci numa casa com 10 filhos, né? Meus pais tiveram 10 filhos, eu sou o menor, né? Eu sou o caçula. E desde criança eu tive o meu pai bem perto de mim em casa, porque ele se aposentou por invalidez, né? E ele, então, desde criança, eu tinha o meu pai, sempre eu estava do lado dele. Mas eu não aprendi a ser filho de fato, como a Bíblia ensina. Mas vamos para a palavra, para a gente ver o sentido divino de filiação, para a gente começar a ver isso na palavra de Deus, que está em Hebreus, no capítulo 1, no versículo 2. Hebreus, abra a sua Bíblia aí, para a gente acompanhar aí juntos. Hebreus capítulo 1, e versículo 2, que diz assim: nesses últimos tempos, nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo que existe e por meio de quem criou o universo. Deus tem falado através do Filho nesses últimos tempos, amém? Antes ele falava pelos profetas, ele falava pelos pais, e hoje ele fala através do Filho de Cristo Jesus em nós. Ele fala através do Filho. Então, nesses últimos dias, que são os dias de hoje, nos tem falado através do seu Filho.
nós vemos aqui a questão do Filho de Deus, que é Jesus. E continuando aí no versículo 5, diz assim: porquanto a qual dos anjos Deus alguma vez afirmou: tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho. Então Deus está falando: tu és meu filho, eu te gerei. Continuando no versículo 8, diz assim, no versículo 8: entretanto, a respeito do Filho revela: o teu trono, ó Deus, subsiste por toda a eternidade, e o cetro do teu reino é bastão de justiça. Aqui está, a palavra está revelando o Filho, Deus está revelando o Filho, Deus está falando que Jesus é seu Filho, que Jesus Cristo é o seu Filho. E Cristo como um filho. Agora vamos para Hebreus capítulo 3, versículo 6. Hebreus 3 e 6 diz assim: Cristo, no entanto, é fiel como filho sobre a casa de Deus, e essa casa precisamente somos nós, isto é, se retivermos com fé perseverante a coragem e esperança da qual nos gloriamos. Então Cristo, no entanto, é fiel como filho sobre a casa de Deus. A Bíblia está relatando, está dizendo aqui, está testificando, testemunhando, afirmando, concretizando Jesus como filho de Deus. Amém? Agora, temos também os filhos. Tem o Filho de Deus, que é Jesus Cristo, o primogênito, dentre muitos irmãos. Ele é o Filho unigênito de Deus e também o primogênito. Agora, porque nós somos os seus filhos. Hebreus no capítulo 2, nós estamos aqui no livro de Hebreus, no capítulo 2, versículo 10, 2 e 10. Ao conduzir muitos filhos à glorificação, convinha que Deus, por causa de quem e por intermédio de quem tudo veio a existir, tornasse perfeito por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Aqui está falando de nós, ao conduzir muitos filhos à glorificação. A palavra também diz que Deus corrige todo filho a quem recebe, a quem esse filho recebe, então Deus está corrigindo. Deus nos trata como filhos, Deus te trata como filho. Deus não te trata como um crente, um cristão, como um evangélico, como pastor, como profeta, como apóstolo, como diácono. Não, Deus te trata como filho. Então você precisa estar atento, porque em meio a esta manhã o Senhor quer revelar quem você é, trazer a sua identidade como filho de Deus. Porque tem muitos dentro das igrejas perdidos em sua identidade, não sabendo quem são, e não sabendo do Cristo que porta, não sabendo do poder que está dentro de você. Então Deus nos trata como filhos. Hebreus capítulo 12, versículos 5, 7 e 9, está falando sobre isso. Vamos caminhando na palavra, porque vai trazendo luz. E a Bíblia também diz: cada um anda na luz que tem. Quanto mais nós estudarmos, quanto mais nós observarmos a palavra, mais luz teremos, amém? Esta manhã é a manhã que Deus está cada vez mais trazendo sua luz. Diz assim Hebreus 12, 5: e estáis esquecidos da palavra de encorajamento que ele vos dirige como a filhos. Meu filho, não desprezeis a disciplina do Senhor, nem desanimeis quando por ele sois repreendido. Versículo 7: suportai as dificuldades, aceitando-as como disciplina. Deus vos trata como filhos. Ora, qual o filho que não passa pela correção do seu pai? Então, se você está passando por alguma correção de Deus, como nós tivemos essa semana,
de agradecimento, né? Agradeça a Deus pela correção, porque Ele corrige quem Ele ama, amém? Então, se somos corrigidos, é porque Ele nos ama. E no versículo 9, além do mais, tínhamos nossos pais humanos que nos educavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos toda obediência ao Pai dos Espíritos, para então vivermos. Se nós obedecemos aos nossos pais terrenos, quanto mais nós devemos obediência ao nosso Pai espiritual, ao nosso Pai, ao Pai dos Espíritos, que é o nosso Deus. E quantos têm andado em desobediência? Por quê? Por que desobediência? Porque as pessoas, muitas vezes, vão se aconselhar com o pastor, com o ministro, e elas ouvem a instrução, mas muitas das vezes não colocam em prática. Parece que quer ouvir um sacerdote, um ministro, só para o desencargo de consciência, não sei o que eles pensam. Porque muitas pessoas, e nós atendemos as pessoas também, e nós oramos a respeito dos assuntos e conversamos trazendo luz, trazendo Deus para o centro da situação, e muitas vezes as pessoas não dão atenção, não estão atentos àquilo que o Senhor quer movimentar na sua vida. As pessoas têm andado assim, para satisfazer a si mesmo, para satisfazer o seu eu. Muitas vezes vem a igreja com as respostas já prontas, e aí houve uma ministração, houve uma pregação, houve uma palavra, e está naquela plataforma do já sei, né? Eu já sabia disso, eu já sei disso que está falando. Mas por que Deus repete muitas vezes? Porque talvez você já saiba, mas não tem colocado em prática o que Deus está ministrando ao seu interior, ao seu coração. Então, a questão é viver o que nós temos aprendido. Então, nós temos visto o sentido da divina filiação, que Jesus como Filho de Deus e nós somos os filhos de Deus. A filiação é um mistério, é algo oculto que precisa ser revelado dentro de nós. Não é algo que se consegue viver através de leitura de livros. Ontem mesmo nós ouvimos o profeta Paulo Ricardo trazendo a palavra e dizendo sobre livros de autoajuda. Você não vai encontrar como ser filho nos livros de autoajuda. A filiação é um mistério, é algo oculto que precisa ser revelado dentro de nós. Assim como Cristo está sendo revelado, tem sido revelado a nós. E nós devemos atentar a ser filhos, e nós devemos receber essa revelação. Receber. Há um grande propósito nisso, de realmente nós sermos filhos maduros, onde nós buscamos sempre o crescimento no Senhor. A filiação não é simplesmente um relacionamento inicial. Muitos têm a filiação como filhos de Deus, de ser um relacionamento com Deus inicial e não final. Precisa haver um crescimento, porque a filiação é um relacionamento final e não inicial. Porque muitas pessoas, acho que eu já falei isso agora no começo, eu sou filho, está tudo bem, vou para o céu, tudo ok, eu já sou filho, então não preciso fazer mais nada, não preciso crescer. Eu vou continuar sendo esse filhinho, essa criancinha mimada. Ou pior ainda, né? Continua sendo bebê, como bebês recém-nascidos, que sempre está dependendo de todos para que algo aconteça na sua vida. Então a filiação
é um relacionamento final. Apesar que nascer de Deus está inserido em ser filho. Mas o que conta, o que nós estamos aqui, essa revelação de Deus que vem para nós, é de maturidade. Porque quando maduros, nós temos responsabilidades a ser cumpridas no reino de Deus. A Bíblia diz, prossigamos até o pleno crescimento. Está lá em Hebreus 6:1. Sendo assim, considerando conhecidos os ensinos básicos a respeito de Cristo, prossigamos rumo à maturidade, sem lançar novamente fundamento do arrependimento de atitudes inúteis e que conduzem à morte da fé em Deus. O Senhor está nos chamando a atenção, prossigamos rumo à maturidade, amém? Maturidade, o Senhor está nos chamando a ser filhos maduros, responsáveis, filhos que não estão somente olhando para si mesmo, para os seus objetivos, para os seus sonhos pessoais, mas tem no seu coração que ele faz parte de uma família, de um lar. Ele não quer ser e fazer as coisas para ser feliz, mas ele quer sempre contribuir para o outro, para o marido, para a esposa, para o filho. O filho maduro sabe que está para servir e não para ser servido, porque Jesus é assim. Jesus, ele disse, eu vim para servir e não para ser servido. E é o nosso exemplo maior. E muitos dentro de suas casas, vivem suas vidas, sempre sugando. Marido suga a esposa suga o marido, o filho suga, e são pulgas, né? Um sugando o outro. São várias pulgas dentro de casa. É o suga-suga. E Deus não quer assim. Deus quer que nós cresçamos, venhamos amadurecer e entender que nós somos para servir ao outro, para cuidar do outro, para amar. Amar é isso, amar não é simples um sentimento. Muitas pessoas dizem assim, eu não quero mais continuar no casamento porque eu já não sinto mais amor por ela, eu não sinto mais amor por ele. Meu amigo, um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho, para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. O amor nos leva a uma ação. Deus amou e deu, e se doou. Você ama, você se dá, você serve, você se doa. Amor é uma construção, você constrói o amor servindo ao outro, e não simplesmente sugando do outro, buscando sempre ser feliz, e não abençoar o outro. Amor é se doar. E quando nós falamos de ser filhos de Deus, e crescer no Senhor, nós não estamos falando de ser filho como Jesus, na questão da deidade. Não somos chamados à filiação única, que pertence somente a Cristo, como Filho de Deus, em termos de divindade. Mas no Salmos 8, vamos lá para Salmos 8. Salmos de verso número 8, diz assim: a partir do verso 4, 8 e 4. Pergunto, quem é o homem para que com ele te importes, e o filho de Adão para que venhas visitá-lo? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, tudo sujeitaste debaixo dos teus pés. Todos os rebanhos e manadas e os animais selvagens também.
as aves do céu, os peixes do oceano e tudo que percorre as correntes marítimas. Senhor nosso soberano Deus, como é majestoso o teu nome por toda a terra. No verso 5 diz, tu fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. O Senhor te coroou de glória e de honra. De glória e de honra. Você é coroado de glória e de honra. Você é filho de Deus. Há uma glória em você. Brilha uma luz em você. Essa luz é Cristo. Por isso que nos lugares que você entra, muitas vezes, as pessoas percebem e até comentam, algo mudou aqui. O ambiente foi transformado, algo aconteceu. Porque você adentrou a um lugar que estava em trevas, que não tinha luz. Mas porque você brilha a luz de Cristo, aonde você entra, porque você porta a glória que é Cristo, algo acontece diferente, amém? Porque você é filho. Essa é a sua identidade. E como filho, você busca esse crescimento, porque você tem a responsabilidade, quando nós amadurecemos e nós nos tornamos maduros, e nós então reconhecemos que nós temos responsabilidade para governar no tempo que se chama hoje, e não no futuro, mas governar hoje, governar em Cristo, através de Cristo. Nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer. Todos os filhos de Deus, todos os filhos, você é filho, amém? Diga assim, eu sou o quê? Ah, você já está pronto, está craque. Vocês estão... Todos os filhos de Deus que não avançarem em compreender qual é o verdadeiro objetivo de haverem nascido dele, embora possam ter a vida eterna, vai para o céu, amém, sossegadinho, junto com o Senhor, porém, poderão perder a sua vocação, o seu chamado, o seu propósito. Se você estiver alienado, longe de ter essa revelação de que você é filho e que você cresce como filho, você deve amadurecer, que você tem uma responsabilidade. Se você ficar fora disso, você perde o seu chamado, a sua vocação, aquilo que você foi chamado, o teu propósito. O teu propósito está em você reconhecer que é filho, e de você manifestar o filho que está em você, que é Cristo. Aí está o teu propósito. Muitas pessoas também ficam buscando o propósito, e buscam a vida inteira o propósito e não acham, né? Fica perdido. Aí não. Como que se acha o propósito, pastor? Recebendo a revelação de Cristo. Porque o teu propósito está em Cristo. Tudo converge em Cristo, amém? Então o nosso propósito está em Cristo. É só você manifestá-lo, saber que Ele já está aí dentro, e Ele está, já habita aí, e manifestando a Ele, você está no propósito. No propósito. Agora mesmo, eu estou no propósito, e se você tem essa revelação, você está aí no propósito, ouvindo essa palavra, para manifestar a Cristo. Mas estamos numa nova hora, a hora do Filho. João capítulo 4, versículo 21 a 24. Vocês vão lembrar, não precisa abrir não. Diz assim, não vou ler tudo, mas diz assim: vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vem a hora, e agora é, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deus é espírito, importa que aqueles que o adorem em espírito. Amém? Aqui João está revelando, o Evangelho de João, os livros de João, tem o Evangelho e 1º, 2º, 3º João, ele revela muito a Cristo. O João era um dos discípulos amados, que estava sempre com Jesus, e
João ele escreve a natureza essencial espiritual de tudo em relação a Cristo. E aqui ele está falando que agora é a hora do Filho, vem a hora e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Com Cristo, uma nova dispensação chegou, um novo tempo, uma nova hora. Nós estamos agora, nesse exato momento, trazendo mais e mais a existência de Cristo na terra, nas pessoas que nós encontramos, pelo qual nós manifestamos a Cristo. Nesse novo tempo, nessa hora, palavras como geografia, lugar, construção material, uma associação tradicional, centro religioso, hierarquia eclesiástica, tudo isso perde o valor, porque a nova hora é chegada. Chegou a nova hora, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estes são que o Pai procura. Agora é. Por quê? Porque agora nós temos aprendido isso muito bem. É uma manifestação de dentro para fora. É do interior. Do teu interior flui rios de água viva. Há uma fonte jorrando de dentro de você. É de dentro para fora. Essa natureza espiritual entre pai e filho é gerada do teu interior. A palavra diz aqui, você não tem que mais ir a um certo lugar para adorar. Você deve adorar em todo o tempo. 24 horas por dia, 7 dias na semana, em todo o tempo você é um adorador. Porque você não é simplesmente religioso que vem à igreja e adora a Deus somente na igreja. Você manifesta Cristo onde você está. Você adora Cristo onde você está, principalmente no teu trabalho, principalmente na tua casa, entre os teus familiares, principalmente entre a tua vizinhança. É ali onde deve ser manifestado Cristo, através da tua vida. Aqui nós nos reunimos, somos fortalecidos, aprendemos, e é muito importante. Eu amo a casa de Deus, eu sempre estou na casa de Deus. Mas agora é a hora onde você manifesta Cristo, em todo o tempo, em todo lugar. Sendo assim, quando você encontra com alguém está precisando de Jesus, e essa pessoa está tão sedenta de Cristo, você pode orar por ela mesmo no seu local de trabalho. Ontem foi no meu trabalho, foi um homem, um jovem, um senhor, não um senhor, um homem, um jovem. E o jovem estava com enfermidade e foi procurar ajuda lá na farmácia onde a gente trabalha. Foi procurar ajuda com o meu irmão. E o meu irmão instruiu ele o que ele devia de fazer sobre uma cirurgia que o papel está falando que tem que fazer urgente a cirurgia, mas os médicos resolveram que não vão fazer e tal. Os trâmites lá do hospital. Então ele foi procurar ajuda. E ele conversou com o meu irmão, e o meu irmão deu as instruções, ajudou no que pôde. E aí eu chamei eles no canto e falei, vocês já oraram a respeito disso? Porque eu soube que eles são cristãos também. E ele disse que sim, assim, falou, sim, oramos, tal. Eu falei, eu posso orar? Então, ali na farmácia, no trabalho mesmo, ele permitiu que nós orássemos. Então nós oramos confessando a cura, declarando a cura naquele jovem, declarando a filiação que ele é, quem ele é em Deus. E eu falei, olha, um milagre vai acontecer. Pode acontecer de Deus te curar agora, instantaneamente, pode ser amanhã, outro dia. Ou o milagre pode ser que Deus vai abrir o coração dos médicos e vai ser operado, e vai ocorrer tudo bem. E eu comecei a orar a respeito disso. O Senhor libera o coração desses doutores, desses médicos, até da recepção. Agora ele vai no hospital, ele vai ser atendido. Eu oro que em nome de Jesus isso seja liberado, que ele seja recebido com a atenção que ele precisa ali naquele lugar. Eu oro sobre o milagre.
Então, o que é isso? É manifestar Cristo onde você está. Uma simples oração, ou um simples abraço, ou um simples sorriso, ou talvez um simples bom dia, né? Um sorriso. Eu gosto de sorrir, né? É bom. Não sorrir, estou vendo gente sorrindo. Né? A gente começa a sorrir, as pessoas começam a sorrir, né? Ah, aleluia. Ah, o Roberto gosta, né? Aleluia. Amém? Nossa, vamos resumir aqui, né? Amém? Eu tenho uma palavra aqui para umas 3 horas. A minha esposa sempre pensa, você vai pregar tudo isso? Não, eu tenho que resumir, não dá. Amém, glória a Deus. Mas é isso, nós precisamos crescer, amadurecer, desenvolver esse amor, desenvolver, ter essa revelação completa de Cristo em nossas vidas. E isso nós estamos aqui como filhos, e não é tempo mais de ficar olhando para si mesmo. Nós estamos aqui no corporativo, não mais individual, mas nós estamos em família. Eu vim com a minha família, que são 3 pessoas, chega aqui, tem mais, sei lá, deve ter mais de 100 aqui, né? Todos minha família, a minha família é enorme, né? Nossa família é enorme, está em toda a terra. Como é bom fazer parte dessa família, nós somos o corpo, nós estamos no corporativo e não no individual. Nós precisamos crescer para então servir o corpo, para servir o meu irmão. Você precisa crescer, amadurecer e ter essa responsabilidade de servir o corpo de Cristo. Amém? A começar pela tua casa. Aleluia. Você é filho de Deus, você é filho amado. Sabe quando Deus, o Pai do céu, Ele falou, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Você precisa começar a ouvir Deus, o Pai, falando para você, você, filho, você é meu filho amado, eu me alegro com você. O Pai, Ele olha para você assim, o Bruno, olha para você assim, filho, você me faz sorrir, você alegra o meu coração. Você precisa começar a ouvir Deus falando assim, porque Ele é teu Pai, você é filho, Ele não está bravo com você, Ele está com os braços estendidos, para dizer, filho, eu te amo. E isso que Deus tem para nós esta manhã, somos filhos de Deus, filhos amados do Senhor, nós estamos ligados nele. É muito mais, a filiação ela está ligada à vida eterna, a plenitude espiritual estão ligados. A filiação está ligada sim, que eu vou para o céu, tenho uma vida eterna, mas a plenitude espiritual também está ligada. Nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer. Estamos nele, nós fazemos parte dessa família, nós fazemos parte dessa plenitude de Cristo. Queridos, há um alerta nesta geração, e não nossa geração, já faz algum tempo, porque por falta de plenitude, por falta de crescimento espiritual, multidões de pessoas estão considerando as igrejas como coisas que não têm valor. Pessoas estão saindo das igrejas por falta de plenitude, por falta de crescimento. O grande inimigo tem triunfado de muitas maneiras sobre a igreja, ao neutralizar seu impacto e testemunho de vida. O inimigo tem conseguido fazer isso. O quê? Colocando as pessoas em uma estrutura onde não há crescimento. Amarrando as pessoas em uma estrutura onde não há crescimento. Precisamos crescer, precisamos amadurecer. Como que se faz isso? Uma palavrinha só: realidade de vida. Não com regras, mas com realidade de vida, a vida de Cristo em nós.
aprendendo a Cristo, e não simplesmente aprendendo de Cristo, mas aprendendo a Cristo dentro de mim, de dentro para fora. Se coloque em pé, por gentileza.